Fala pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Se você está aqui, né? Então a gente vai falar hoje sobre como, vamos dizer assim, como preparar o nosso ambiente, como preparar ali o nosso computadorzinho. Primeiro você tem que ter um computador, claro, para fazer isso. Então como a gente pode preparar o nosso computador para iniciar ali na área de tecnologia, mais especificamente voltada para a parte de programação, tá? Eu vou mostrar duas áreas aqui, então eu vou mostrar duas ferramentas que eu particularmente uso e tanto para a área de desenvolvimento quanto para a área de banco de dados, tá certo? Então você vai ver aqui algumas informações, alguns ambientes onde você pode startar ali, iniciar o seu ambiente de desenvolvimento, tanto para estudo quanto para trabalho, tá joia? Esse aqui vai ser mais voltado para estudo, para trabalho é algo mais, vai ter mais coisas, seria um ambiente mais parrudo, tá bom? Então beleza, antes de mais nada, não se esquece, deixa o like se você está aqui, muito obrigado, seja muito bem-vindo como eu falei, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, deixa comentário, enfim, faz tudo aí, a gente está começando, a princípio a gente não está monetizando, não tem nenhum tipo de monetização aqui. Então, se você quiser ajudar, eu vou deixar na descrição do vídeo ali uma chave Pix. Se você quiser ali, até para ajudar a gente também a criar mais conteúdo, comprar mais equipamento, enfim, essas coisas, tá? Mas também fica à vontade também se não quiser, só para ajudar mesmo. Isso aqui eu faço porque eu gosto de fazer. Eu sou professor, né? Então tem alguns alunos que às vezes me pedem para fazer isso. Então é isso, tá bom? Se vocês querem continuar, fica aí, deixa o like e é isso. E roda a vinheta. Vai ter vinheta aí. Valeu. Falou. Então a gente vai começar o nosso vídeo aqui agora, tá bom? Beleza. Antes de mais nada, a gente precisa de um ambiente para poder desenvolver, né? Então você tem que ter um computador, né? Porque tem um computador aqui na área de trabalho, tem que ser esse computador. Não tem um computador em casa. Para você poder desenvolver. Ah, professor, eu posso fazer no celular? Não, não pode. Então, sendo muito sincero, assim, já começando aqui. Ah, porque eu sou da geração que usa celular. Beleza, ótimo, tá bom para você. Mas aqui a gente não vai usar, tá? Então, é interessante que você tenha um computador, notebook, computador desktop, enfim. Tá chegando agora na área de tecnologia. É interessante que você se familiarize com esse tipo de tecnologia, né? Esse tipo de equipamento, tá bom? Então, primeiro de tudo, a gente vai. Aqui é bem basicão, tá? Então, não se preocupa, que pausa o vídeo e vai acompanhando. Isso aqui é para ajudar literalmente as pessoas que estão bem no começo ali da programação e tal, certo? Então, fica tranquilo que vai dar bom, beleza? Então, primeiro de tudo, você precisa ali de um ambiente, né? Não é por menos que eu comecei com o nosso canal, porque se você não se inscreveu, então se inscreve. Ah, beleza? Então vamos lá. Ah, primeiro você vai abrir o seu navegador. O que é o navegador? É o Google Chrome, o seu Mozilla Firefox, né? Browser, como a galera chama. Então você vai abrir esse navegador. Vai ter ali uma aba onde você vai colocar o seu campo de pesquisa, tipo essa aqui do YouTube, por exemplo. Então você vai colocar ali no seu campo de pesquisa. Então eu vou abrir aqui uma nova aba, né? Uma nova guia e vou pesquisar, por exemplo, a minha aplicação. Então, agora antes da gente começar, tem algumas informações. Se você vai para a área de programação, seja ela de back-end ou de front-end, a gente vai ter vídeos falando sobre isso aqui também no canal. Então, você não sabe, você pesquisa aí, vai ter em alguma parte do vídeo aqui o link desse outro vídeo falando sobre essas sub-áreas de tecnologia, tá certo? Então, eu vou desenvolver ali para o front-end, ou eu vou desenvolver ali para o back-end. Tem algumas coisas que a gente chama de linguagem de programação. Algumas linguagens de programação eu consigo desenvolver elas numa ferramenta que a gente chama de IDE, né? Que basicamente, não vou entrar muito em detalhes acadêmicos, mas basicamente é o nosso ambiente de desenvolvimento. É lá que você vai utilizar esse ambiente para poder escrever, tá certo? Escrever o seu código e tal, tá bom? É... Só um momentinho.
E aí é o seguinte, nesse ambiente você vai ter ali várias informações e vários contextos onde você vai criar o seu programa de fato, né? Desenvolver ali o seu software e tal. Eu vou apresentar alguns aqui, porque depende muito da linguagem que você está utilizando. Então, por exemplo, um que a gente vai utilizar é o VS Code. Né? Então, VS Code. Esse cara aqui. Tá? Visual Studio Code. Tá? Então, você tem ali o site do VS Code. Isso aqui é a carinha do VS Code, né? Esse aqui é um que a gente vai utilizar. Você pode fazer o download por aqui. Ou, por exemplo, você pode fazer o download por aqui, ó, pela loja da Microsoft Store. Então, você vem aqui na lojinha da Microsoft Store. Pesquisa aqui em cima, por exemplo, por VS Code. Ele demora um pouco, não sei porquê. Acho que é porque muita coisa está carregando aqui. Então, ó, VS Code. Ó, então ele já tem aqui um aplicativozinho. Ele já vai estar como instalado, porque nessa máquina aqui eu já tenho ele instalado. Então você vai selecionar esse botão aqui e aí ele vai instalar esse carinha aqui para você poder utilizar. Então, por exemplo, no VS Code você vai conseguir desenvolver para front-end, você vai conseguir desenvolver para back-end, para algumas linguagens específicas, como por exemplo HTML, CSS, Python, JavaScript, Node, que é a mesma coisa, enfim, essa que eu falei, Node não. Enfim, entre outras linguagens de programação que você vai conseguir utilizar ali, certo? Algumas linguagens se faz necessário você utilizar alguns ambientes específicos, como por exemplo o Java, né? A linguagem de programação Java é mais interessante que você utilize um carinha chamado Eclipse. Já vou voltar aqui. Ó, pesquisei ali por Eclipse Java, então ó, ele apareceu esse cara aqui, ó, Eclipse IDE. Então, ele é específico para o desenvolvimento da linguagem de programação Java, certo? Então, assim, é interessante que você tenha essas visões. Ah, eu vou desenvolver para quê? Então, qual é a melhor IDE, que é o meu ambiente de desenvolvimento, que eu posso utilizar para desenvolver aquela linguagem de programação, por exemplo, tá bom? Beleza. Então, esse é o primeiro ponto. Escolhi a minha IDE, tá? Nesse caso aqui é o download. Então, o VS Code aqui, que é o que a gente vai estar utilizando, ele vai agradecer pelo download que eu estou utilizando aqui. Então, vai me abrir aqui uma janelinha. Você vai fazer o download, eu vou fazer aqui, mas você escolhe a parte onde você vai salvar essa informação, tá certo? E aí ele está baixando aqui o meu download. Vou pausar aqui, enquanto ele está fazendo o download, tá bom? Pronto. Download feito. Eu tirei a minha câmera aqui, até porque eu não gosto muito de aparecer, porque não era nem para eu estar aparecendo, mas enfim. Vamos seguir aqui, né? Eu não gosto muito, mas enfim. Depois vocês vão entender. Eu tenho vergonha. É coisas da minha cabeça. Beleza, seguimos aqui. Deixa eu fechar essa janelinha aqui, porque a gente não vai... Ou você pode também instalar por aqui, tá? Fica à vontade. É só clicar em instalar e pronto. Beleza? Um outro cara, nesse caso aqui, a gente vai falar um pouco sobre a linguagem de programação Python, tá bom? Mas essa base aqui, pessoal, eu estou tentando fazer o máximo possível para que você possa utilizar essa base em outras linguagens de programação, certo? Então, fiquem tranquilos e tranquilas quanto a isso, tá bom? Então, eu vou fechar aqui, a gente já baixou o nosso VS Code, e aí eu vou só apresentar como é que seria a instalação, mas eu não vou instalar porque eu já tenho o VS Code aqui na minha máquina, certo? Só pegar aqui. Então, continuando aqui, ó, eu peguei, abri ali o instalador, né, que ele me pede. Então, eu vou vir aqui, eu aceito o acordo e tal. A gente nunca lê isso aqui, né? Se você quiser ler, fica à vontade. Aí ele vai pedir esses ícones aqui, eu vou dar próximo, e aí o próximo passo seria instalar. Mas no meu caso eu não vou instalar, você clica em instalar aí, ele vai aparecer uma barrinha que ele vai carregar todas as informações. Depois que ele instalar, ele vai justamente, ó, ter uma... Ele deve abrir, provavelmente, o VS Code assim que você executar.
ele, quando você reiniciar o seu computador, caso você queira também, você pode reiniciar o seu computador. E aí, depois que você terminar de reiniciar, que ele subir novamente, né? Você pode colocar aqui, ele deve abrir, ou, por exemplo, criar uma área, um atalho na área de trabalho, você que sabe. Eu, particularmente, não gosto muito. Eu deixo ele aqui na minha barra de tarefas, então eu vou executar ele aqui para vocês verem como é que ele tá. Que eu vou cancelar, sair do instalador sim, porque eu não, não, não vou utilizar. E aí, no meu caso, eu vou abrir aqui uma janela do VS Code e ele vai abrir desse jeito para vocês aqui. Talvez não na mesma cor, e aí é um outro ponto, se você quiser mexer na paleta de cores e tal. Então pronto, tá aqui basicamente o nosso VS Code. Ah, eu já posso desenvolver algo? Não, ainda não. Posso já começar a desenvolver algo em Python? Não, nesse caso não. Bati aqui no negócio. Por que eu não posso? Porque, por exemplo, aqui eu precisaria ter a própria linguagem de programação instalada na minha máquina. E nesse caso aí você ainda não tem, certo? Que é o que a gente vai fazer agora. Vamos deixar o nosso VS Codezinho aqui e vamos abrir aqui uma nova aba e vamos pesquisar aqui por Python. Lembrando que eu falei para vocês que a gente vai utilizar a linguagem de programação Python, tá certo? Aqui no nosso Python a gente vai ter esse primeiro link aqui, ó, python.org. Esse é o site oficial do Python, aonde você vai ver a documentação sobre essa ferramenta, sobre essa linguagem de programação, as principais novidades, as bibliotecas, a comunidade, blá 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 e um monte de coisas mais. Então, hoje o Python ele está na versão 12. Então, esse vídeo está sendo gravado em 2024. Então, a gente está ali por volta de julho de 2024 gravando esse vídeo e está atualmente na versão 3.12.4. Beleza? Ah, professor, o que é que importa essa questão de versão? Versão geralmente tira alguns bugs que aconteceram, algumas falhas de segurança que aconteceram na, na linguagem, naquilo que foi desenvolvido para ela. Mas assim, basicamente, ó, já tem até um beta ó, do Python 13, ó, já tá ali. A galera já tá tentando desenvolver ali um beta do Python 13, tá vendo? Então é o seguinte, mas basicamente, a partir do Python 3.8, muita coisa já está muito estável, no caso, né? Já está bem seguro a linguagem de programação. Então, muita coisa que a gente vai rodar aqui é a partir do 3.9, né? Então, se você tiver, por exemplo, o 3.12, vai rodar de boa, vai funcionar, sem problema nenhum. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui no sitezinho, vem aqui em Downloads. Aqui ele já tem um botão, ó, Downloads for Windows. Então você vai baixar aqui e aqui ele já vai estar Python 13.12.4. Mesma coisa, não tem nenhum dor de cabeça. Vai esperar ele fazer o download. Depois que ele fizer o download, você vai abrir. E se tiver no Windows, é aquele famoso Next, Next, Finish. Não tem dor de cabeça, não. Por que eu estou fazendo isso, professor? Porque é o seguinte. Deixa eu abrir um negócio que eu acho massa aqui, só para vocês entenderem. Eu gosto sempre de desenhar. Imagina que o seu computador é isso aqui, certo? Ele tem várias camadinhas. Beleza? Então, você tá nessa camada aqui, ó. E tá a gente aqui nessa camada. Então, aqui tá o usuário. Beleza? Aqui, nessa camada, eu vou até fazer uma outra camada aqui, ó. Copiar e colar aqui. Vou pegar essa outra camada aqui, que seria uma camada maior. A gente vai ter aqui um outro carinha chamado Sistema Operacional SO, que é justamente o seu Windows. Opa. Isso. Linux, certo? E blá blá blá. Beleza? E o meu SO, ok? Então, beleza. Então eu tenho esse cara aqui. Aqui, pessoal, eu tenho a minha IDE, vamos dizer assim, né? Seria o meu ambiente de desenvolvimento, de dev, certo? Aí dentro dessa IDE, também nesse mesmo contexto aqui, eu vou ter, sabe o quê? Vou pegar ele aqui. Eu vou ter também a minha linguagem de programação. Linguagem. Programação. Ok? Então,
nessa minha linguagem de programação, isso é uma camada que a gente chama. Então, essa minha linguagem de programação, que eu acabei de pegar aqui, foi o meu Python, coloquei, ela já vai estar dentro do meu ambiente, certo? Vamos supor, deixa eu pegar aqui um ponto. Vamos supor que esse meu carinha aqui, ele tá justamente interligando essas duas partes aqui, ó. Tá meio feio isso aqui, mas tá dando para entender. Essa linguagem de programação e esse IDE tá justamente dentro do meu SO, dentro do meu sistema operacional. É esses dois caras aqui que vão fazer a comunicação com esse meu terceiro cara aqui. É esse carinha aqui, ó. Aqui é onde vai estar a minha, de fato seria o meu hardware, né? Hardware. Seria o meu hardware, aonde é processador, placa-mãe, memória e blá blá blá. Então, essa comunicação aqui é feita dessa forma e você está aqui. Aqui você vai escrever a sua linha de código. Linhas de código. Que vão ser convertidas através do seu e da sua IDE e da sua linguagem de programação para dentro do seu sistema operacional, que consequentemente vai se comunicar com o seu hardware. Certo? É basicamente assim que funciona. Então, você fez a instalação do Visual Studio Code, que é a sua IDE, o seu ambiente. Você instalou o seu Python, automaticamente o seu VS Code vai reconhecer que você tem um Python na sua máquina e, por sua vez, a sua máquina, né, a sua parte de hardware, vai entender o que você vai escrever como linha de código. É assim que funciona um ambiente de desenvolvimento. É dessa forma que o ambiente de desenvolvimento ele é estruturado, vamos dizer assim. Tá bom? Então, só para que vocês fiquem cientes, a gente instalou a nossa IDE, a gente instalou a nossa linguagem de programação e agora a gente vai abrir a nossa IDE e vai só verificar se está tudo certo ou não. Primeiro ponto, primeiro passo, pessoal. Criem sempre uma pastinha, um folder nesse caso aqui, para que você possa desenvolver a sua linguagem, o seu projeto de programação. Criem sempre, sempre, sempre. Então, Open Folder. Ah, não tenho. Vou clicar aqui na minha área de trabalho e vou selecionar aqui uma nova pasta. Vou colocar aqui novo. Tá aqui pasta. Tá aqui aula 1. Ou sei lá, projeto desenvolvimento. Projeto dev. Pronto. Opa, dev. Aí, ó. Abri aqui a minha pasta. Vou selecionar. Pronto. Olha que legal. Ele já abriu, já me deu o ambiente. E olha ela aqui em cima. Vou até aumentar. Eita, porque eu acho que não tá pegando. Deixa eu só ver aqui um negócio. Um momentinho. Não vai conseguir chegar. Espera aí para vocês verem como é que tá aqui o meu. Rapidão. Tá, eu vou só diminuir aqui para vocês verem como é que ele vai ficar, tá? É mais ou menos assim. Depois eu vou ter que configurar, vai demorar um tempinho, enfim. Ó, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Opa, descer mais um pouco aqui. Então, ele vai ficar dessa forma aqui, tá vendo? Ó, projeto dev, que é aquela pasta que a gente criou. Acabou de criar. E aqui dentro eu vou criar os meus arquivos, tá bom? E olha que legal o que o VS Code ele nos traz aqui. Então, por exemplo, eu vou criar um arquivo aqui. Tem um botãozinho, deixa eu diminuir aqui novamente. Tem esse botão aqui, ó, New File, né, ou novo arquivo. Eu vou criar um arquivo aqui, teste, e vou botar um ponto e vou colocar, por exemplo, a extensão do tipo de arquivo que eu quero criar. Nesse caso aqui, o que é extensão, né? É o seguinte: extensão de um arquivo .doc, .xls, xls, uma planilha, .doc, um arquivo de documento de texto, .txt. Então esse ponto e alguma nomenclatura depois é isso que faz com que o sistema operacional, o Windows ou o Linux, identifique qual é o tipo de arquivo que eu vou estar utilizando. Nesse caso aqui, a gente instalou uma linguagem de programação Python. Consequentemente, a gente vai usar arquivos do tipo Python.
E o Python se utiliza desse cara aqui, ó, .py. Olha que legal. Toda vez que eu digito um novo tipo de arquivo, HTML, olha, ele já identifica com esse símbolo aqui. Vamos supor, YAML, que são arquivos de estrutura, né? Infraestrutura as a code, né? Via código. Então eu tenho aqui, por exemplo, CSV, ó, ele já viu ali que é um arquivo do texto. C, por exemplo, olha só, a linguagem de programação. Aqui, ó, já é um C Sharp, tá vendo? Então, JavaScript, JS, olha que legal. Então, assim, eu tenho N tipos aqui de identificação de arquivos, ó. Então, aqui eu estou usando só para Python, tá? Então, eu vou dar um Enter aqui, pronto. Aqui ele vai ser o meu ambiente de desenvolvimento. E olha que legal. Lembra que a gente instalou o Python agora há pouco? Então, ó, ele já aqui embaixo, na parte inferior da sua tela, ele já vai identificar qual é o tipo de arquivo Python. Deixa eu ver se ele fica... Ah, ainda não ficou, né? Tá. Mas eu vou organizar essa tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo organizar agora. Pronto, pessoal. Continuando aqui, eu acho que assim vai ficar legal, né? Vou dar uma olhadinha depois, antes de subir o vídeo. Tô fazendo agora, tá? Nem testar, eu testei antes. Vou aumentar um pouquinho o zoom aqui, só para ficar legal. Então, ó, por exemplo, eu tenho um projeto dev, né, que é a minha pasta. Aí dentro da pasta eu tenho os meus arquivos, tá? E aqui eu vou começar o meu desenvolvimento. Então a gente pode fazer, depois eu posso mostrar, ó, criando um arquivo HTML, alguma coisa assim, né? Criando ali meu primeiro arquivo HTML, alguma coisa do tipo. Então, vou fazer isso aqui. Tem um outro ponto importante também aqui do VS Code aqui. Você consegue utilizar extensões de algumas linguagens de programação ou de alguns ambientes, algumas ferramentas para melhorar o seu desenvolvimento. Então aqui, ó, você tem extensions, né, ou extensões, não sei se está em português ou em inglês aí. Então você vai abrir aqui do lado, ó, e aqui você tem várias extensões, tá vendo? Extensão para Docker. Esse Flake 8 aqui eu gosto muito de utilizar porque ele me ajuda na hora de codar, desenvolver ali, para verificar erros de tabulação, erros do próprio código mesmo e tal. Então é bem interessante. E aqui tem a do próprio Python. É interessante também que você tenha essas versões aqui, essas extensões do Python também, tá certo? Então, criar ali uma extensão para o Python Debug, que é essa outra aqui. Pylons também é interessante também para que você tenha essas informaçõezinhas aqui. Ao longo de alguns vídeos eu vou mostrar alguma outra extensão que eu utilizo, por exemplo a do Jupyter, que eu uso aqui no meu próprio VS Code, mas aí fica a princípio o seguinte, ó, instalou o Python, instalou o VS Code, pega a extensão Python, Pylons e Python Debug. Pronto, pega essas três extensões aqui, tá? Pausa o vídeo, pega o nome delas e vai lá no seu VS Code e só colocar aqui, ó, Search Extension, pronto, Python. Aí eu vou dar um Enter aqui. Se eu clico nela, ó, ele vai estar como um install, porque já está instalado. Aqui para você vai aparecer como install, né? Ou instalar. Então você clica em instalar e aí ele vai gerar essas outras informações, tá bom? São as básicas, não tem frufruzinho, nada piscando, nada fazendo nada, beleza? Então vai ser bem tranquilo, bem tranquila para você poder desenrolar ali a sua linguagem de programação. Vou fechar aqui, vou voltar aqui para essa parte, tirar aqui do... Vou voltar aqui para essa parte. Então aqui a gente tem o nosso arquivo e o nosso teste. Tem duas formas de você testar o próprio Python. A primeira é, dentro do próprio VS Code, você pode utilizar qual é a versão do Python. Tá vendo que eu tenho uma versão 8.8, 10.9, 10.2. Eu posso utilizar algumas dessas versões aqui. São algumas que já estavam instaladas na minha máquina, que eu instalei logo no início sem saber, meio bagunçado ali. Então o que eu recomendo? Para não ter esse monte de instalação aqui, que você instale apenas uma, tá? Essa daqui é 10.2, ela é a minha global. Então no caso essa 8.8 aponta para essa 3.10 aqui, tá certo? Então é interessante que você tenha essa atualização feita na sua máquina. Isso aqui foram alguns testes, então tá bem bagunçado aqui o negócio, mas depois eu devo estar tirando ali, deixando apenas uma versão do Python. Então você seleciona uma versão ali, ou ele já deve selecionar para você automaticamente, tá bom?
Então, fica à vontade ali. Ah, professor, o que é que esses ambientes virtuais aqui? Então são os environments, né? É o VEnv, como a galera chama. Algumas pessoas gostam de desenvolver em ambientes virtuais de desenvolvimento. Eu particularmente não gosto, tá? Eu particularmente não gosto. Mas não deixa de ser uma boa prática. Você pode desenvolver dentro de um ambiente virtual. Só que tem todo um trabalho. Então imagina que você tem um computador dentro de outro computador. Esse computador que você vai criar, por exemplo, seu Create Virtual Environment, ele vai criar esse computador basicamente sem nada, capado mesmo assim. Então é interessante que você perceba, né, se você acha interessante fazer isso ou não. Você vai ver que alguns professores vão recomendar que sim, vocês vão ver que outros professores vão recomendar que não. Então eu gosto sempre de deixar isso o aluno bem à vontade, assim. Você vai fazer aquilo que você achar melhor. É mais seguro? Sim, é mais seguro. Isso é mais importante para quando você tem vários ambientes de desenvolvimento. Imagina que você está em vários projetos. Você que é estudante, está chegando agora. Aí tem a disciplina X, a disciplina Y, a disciplina Z. É interessante que você tenha um ambiente de desenvolvimento para cada uma dessas disciplinas. Ponto. Mas eu não quero fazer isso, professor. Eu quero separar por pasta. Beleza. Você cria ali projeto dev da disciplina 1, cria uma outra pasta para a disciplina 2 e assim sucessivamente. Aí é você e você, tá? Eu particularmente trabalho com o mesmo ambiente, porém eu divido ele em pastas. Então vamos supor, projeto X. Então eu estou desenvolvendo para o projeto X. Tem lá os arquivos daquele projeto. Projeto Y. E assim sucessivamente. Além do que, hoje a maioria dos projetos de desenvolvimento estão vinculados a um repositório de versionamento, que a gente vai falar disso depois, em outras aulas aqui. E aí você consegue também dividir isso em branches, que são também ambientes de desenvolvimento locais, certo? Então, são coisinhas, não vamos entrar muito nesse mérito agora não, porque senão vai atrapalhar aí o seu juízo, tá bom? Então, o primeiro teste é esse. Ah, o Python está instalado, está no meu VS Code, ele reconheceu, tá aqui. Se ele não tiver, pessoal, reinicia. Simplão. Tem nem dor de cabeça. Sai, desliga tudo, fecha tudo, reinicia o computador e volta, que deve ter dado certo, tá bom? Se não, deixa nos comentários aqui o que deu errado, o que ficou faltando, o professor não conseguiu e tal. Pode deixar. Se você não é meu aluno, ou se você é, deixa aí nos comentários que a gente vai se ajudando, tá bom? Beleza. Outro teste, ó, é bem simples. Você vai abrir o seu terminal. Onde é que eu abro o terminal, professor? Tu abriu aí na sua máquina, nem me mostrou. Beleza, ó. Terminal. Terminal. Pronto. Opa. Terminal. Pronto. Terminal. Beleza. Ele vai abrir o terminal aqui. Ó. Deixa eu... A partir do Windows 10, ele já abre aqui com o PowerShell, tá? Mas você tem esse carinha aqui, você tem, por exemplo, o CMD, que é o prompt de comando, né? Esse aqui é o mais antigo, mas ele tem as mesmas funcionalidades ou funcionalidades bem parecidas com o PowerShell, tá certo? Então você pode, por exemplo, vir aqui e digitar o nome Python. Dá um Enter. Pronto. A partir desse momento eu digitei o nome Python. Olha, ele apareceu. Python 3.10.2, que é a minha versão global, lembra que eu mostrei? E ele já diz ó, que já existe, já está instalado, versão 64 bits, blá blá blá, ou no 32 bits. Pronto. Show de bola. Aí aqui eu já tenho um ambiente Python. Se eu, por exemplo, fizer um type, que quer ser raiz, né? Type 1, por exemplo. Depois eu vou explicar o que significa isso aqui. E eu não sei se ele é assim que ele é isso mesmo. Ele diz que essa função do Python chamada type, ele diz qual é o tipo de dado que eu estou executando aqui, tá certo? Então não sei se dá para dar um zoom aqui nesse. Não. Se você não estiver vendo aí, eu acho que tem como dar o zoom, não sei. Enfim, mas aqui eu digitei um comando chamado type e coloquei um item aqui dentro. Ah, não quero usar aqui. Lógico, só se você for bem raizão, você vai desenvolver aqui, tá? Então, Egit. Aí ele vai me pedir para fazer um Ctrl Z. Ah, não. Desculpa. É o exit contra barra. Pronto, já saí do meu Python. Já sei que eu tenho o Python instalado aqui na minha máquina. Um outro também que você pode usar, eu acho que é Python version. Que é a versão do Python, para saber se ela foi instalada corretamente na sua máquina. Então eu tenho um Python ali instalado chamado 3.10, né? Que é a versão que ele tem vários Pythons ali, mas a que ele está apontando, a que ele está executando em primeiro plano é a 3.10.2.
Tá joia? Então, aqui também, aqueles mesmos comandos que eu usei no CMD, você pode usar aqui, tá? Vou fechar aqui, só para a gente continuar. Então aqui, pessoal, já tem o meu arquivo Python, já tem o meu Python instalado, já tem o meu VS Code instalado. Então, ó, coisa rápida, meia horinha de vídeo ali, a gente já conseguiu fazer tudo isso, tá? Para você poder começar o seu ambiente de desenvolvimento. Beleza? Se você chegou até aqui, muito obrigado. Eu vou colocar outros vídeos sobre Python também, como é que você pode já começar a desenvolver ali sobre essas questões de Python, tá bom? Valeu, pessoal. Eu espero ter ajudado. Se ficou faltando alguma coisa, deixa nos comentários também. Enfim, que eu posso ter me esquecido, tá joia? Valeu, é isso. Forte abraço e até a próxima.